E aí, pessoal, prontos para a nossa revisão? Então, a partir de agora, eu peço que vocês peguem o material de apoio que eu encaminhei hoje à tarde, né? Peguem caneta, lápis, alguma ferramenta para vocês fazerem as anotações que vocês acharem oportunas. Quem já deu uma olhada no material percebeu que ele está incompleto, né? Isso é proposital para que vocês acompanhem a aula, para que a gente consiga resgatar no fundo da memória de vocês o que vocês lembram a respeito de todos os temas que a gente viu na modalidade online. Então, eu peço que vocês completem, né, com o que a gente for conversando no material, que no final o material ele vai ficar bem completo, ele vai abarcar praticamente todo o conteúdo e vai ser uma excelente base para vocês estudarem para nossa avaliação na semana que vem, tá bem? Bom, começando então. Eu começo o material de vocês, a revisão, o resumo de vocês, lá na primeira aula que a gente teve na modalidade online, quando a gente começou a trabalhar a elaboração e o procedimento dos tratados internacionais. Nessa aula, o que a gente viu? Que existem duas fases no momento da elaboração dos tratados: a fase internacional e a fase interna. E eu coloquei ali para vocês. Eu peço que agora a gente elenque em cada uma dessas fases as subfases que a gente vai encontrar em cada uma dessas fases. A gente pode começar pela fase interna, que a gente só vai encontrar uma subfase. Qual é essa subfase da fase interna do procedimento da elaboração dos tratados? Ratificação, né? Esse é o procedimento que o nosso direito interno, né, utiliza para a elaboração e procedimentos dos tratados internacionais no nosso direito interno. Então, ali no número 1, na fase interna, vocês devem escrever ratificação. Na fase internacional, eu subdividi em 3 subfases. Quais são essas fases principais da fase internacional? A primeira, negociações preliminares. A segunda, adoção do texto. E a terceira, a autenticação, que vai se perfectibilizar por meio da assinatura. Então, essas são as nossas 3 fases do direito na fase internacional: negociação preliminar, a adoção do texto e a autenticação por meio da assinatura. Enumerei cada uma delas para a gente conversar um pouquinho e relembrar como é que funciona o procedimento em cada uma dessas fases. Começando pelas negociações preliminares. O que é? Né? Eu coloquei ali para vocês o que são as negociações preliminares. Desculpa. Essa fase é a fase de discussão do texto do tratado. É o momento de apresentar propostas, contraproposta, debater, né? Enfim, elaborar um texto base do tratado. Então, o momento das negociações preliminares é quando os representantes dos estados se encontram, se reúnem para debater e elaborar o texto base. É como se fosse a elaboração de um pré-texto, de um pré-projeto do texto do tratado. Isso é o que ocorre nas negociações preliminares. Muito bem. Dito isso, onde que esses representantes dos estados se encontram para que ocorra essas discussões? É possível 2 formas de encontro. É possível que as negociações preliminares aconteçam na sede de uma organização internacional, o que não é muito comum, ou que se crie, que se monte uma conferência especialmente para a negociação desse tratado. Então, elas podem ocorrer em 2 locais, ou na sede de uma organização internacional, ou numa conferência elaborada especialmente para discussão e elaboração desse tratado. Nesse caso, a gente fala de conferência ad hoc, né? A conferência que tem como finalidade exclusiva a discussão e a elaboração desse tratado. Quem tem competência para negociar? Quem são os representantes que os estados, e agora em específico o nosso estado, pode encaminhar nessa conferência ou nessa sede de uma organização internacional para discutir a respeito do texto do tratado? Coloquei ele, quero que vocês escrevam ali: presidente da República,
ministro das Relações Exteriores e outras pessoas autorizadas pelo chefe do Poder Executivo, desde que portem a Carta de Plenos Poderes. Então, essas são as pessoas autorizadas a negociar, a representar o país nas negociações preliminares. Presidente da República, ministro das Relações Exteriores ou outras pessoas que o chefe do Poder Executivo delega a competência por meio da Carta de Plenos Poderes. E aí eu coloquei uma questão para vocês. Presidente da República e ministro das Relações Exteriores precisam da Carta de Plenos Poderes? Não. O presidente da República e o ministro, eles são pessoas competentes por si só a representar o nosso país nas negociações preliminares e, portanto, por já terem essa competência, eles não precisam da Carta de Plenos Poderes. Agora, se outras pessoas, a qual o presidente da República delega a função de representar o país e que não seja o ministro das Relações Exteriores, essa outra pessoa precisa portar uma autorização, precisa chegar nessa fase de negociações preliminares já avisando que é uma pessoa que tem uma delegação de competência para estar lá, Ela está autorizada a estar lá. E essa autorização se dá por meio da Carta de Plenos Poderes. Essa, então, é a fase das negociações preliminares. Indo para a segunda fase, a gente tem a adoção do texto. O que compreende a fase da adoção do texto? A adoção do texto é a concordância com o texto do tratado, é a aceitação daquele texto que foi elaborado, que foi discutido nas negociações preliminares. Então, a adoção do texto é literalmente adotar aquele texto, aceitar aquele texto como sendo o texto do tratado. Essa adoção, essa concordância, que vai ser aquele texto, o texto que vai ser adotado no tratado, ele já tem caráter de norma jurídica, já produzindo efeitos em relação aos estados negociadores? Como regra, não. Como regra, a adoção daquele texto não é norma jurídica e, portanto, ele não tem a capacidade de já produzir efeitos em relação aos estados negociadores. Mas aí a gente tem uma exceção, que eu quero que vocês anotem, exceção artigo 24, parágrafo 4 da Convenção de Viena. Depois vocês leem o que estabelece o artigo 24 em parágrafo 4 da Convenção de Viena. Mas, citando como exemplo, a adoção do texto, ela não gera efeitos, ainda não é uma norma jurídica, mas lá no 24 vocês vão encontrar algumas hipóteses que, mesmo não sendo norma jurídica, produz alguns efeitos. E um desses efeitos que vincularia aí os estados negociadores seria a questão da data de entrada em vigor desse tratado. Como a gente já viu e vai rever na aula de hoje, nessa revisão, na entrada em vigor dos tratados pode já estar prevista no próprio texto do tratado. No momento das negociações, já se convencionou o momento que esse tratado vai entrar em vigor. No momento que se adota esse texto do tratado, já está se aderindo, já está se concordando que ele vai entrar em vigor naquela data. Então, essa já é uma disposição, uma obrigação que, embora o tratado ele ainda não seja uma norma jurídica capaz de criar as obrigações em relação aos estados, já produz efeito em relação à entrada em vigor, porque no momento da adoção daquele tratado já se aceitou que ele entraria em vigor naquela data já adotada por meio do convencionada no próprio tratado, no próprio texto do tratado. Então, essa é uma exceção. Como regra, não produz efeitos, mas aquilo que já está disposto no tratado e que se concordou daquela forma já começa a gerar efeitos, como, por exemplo, a entrada em vigor do tratado, que vocês vão encontrar no artigo 24. Peço que depois vocês façam uma leitura. Como ocorre a adoção do texto do tratado? A gente viu que tem duas maneiras de ocorrer a adoção do texto. A primeira, que eu quero que vocês anotem, é o consentimento de todos os estados. Primeira, então, possibilidade, forma de adoção do texto do tratado é por meio do consentimento de todos os estados.
Isso quando os debates e as negociações ocorrem fora de uma conferência, como a gente já deixou claro na nossa aula referente a isso. E a segunda possibilidade, então, de adoção do texto é por meio de maioria de 2/3 dos estados presentes e votantes, salvo se esses estados, pela mesma maioria, ou seja, também por 2/3, decidirem aplicar uma regra diversa. Então, a adoção ela segue 2 procedimentos. Ela pode seguir o primeiro, que é o consentimento de todos os estados, ou o segundo, que é a aprovação de 2/3, salvo se esses estados, pela mesma maioria de 2/3, acordarem, decidirem de uma forma diversa. Essa é a fase da adoção do texto. A próxima fase, então, que é a última fase que a gente classificou lá no início da fase internacional, é o momento da autenticação. O que é a autenticação? A autenticação é uma formalidade protocolar que confere definitividade ao texto. Então, primeiro se adota o texto, se concorda com a redação do texto por meio do consentimento de todos ou aprovação de 2/3, e depois dessa aceitação, dessa aprovação por esse quórum, é o momento da autenticação, que é essa formalidade protocolar que vai dar definitividade ao texto, que vai encerrar o texto. Como ocorre a formalização da autenticação? Por meio da assinatura. A assinatura que é feita pelo representante do Estado nessa conferência ou na sede de uma organização internacional, a depender, né, de onde está ocorrendo a elaboração desse tratado. Lembrando que essa assinatura, que vai então conferir essa autenticação, ela encerra a fase internacional. Então, a fase internacional ela vai ser encerrada no momento da assinatura desse texto, né? Desse texto elaborado nessas negociações preliminares. Coloquei ali uma observação para vocês anotarem. Quero que vocês anotem ali no OBS. Depois da assinatura, não é possível a modificação do texto pelo Estado. Depois da assinatura, não é possível a modificação do texto pelo Estado. Por que não é possível? Porque a gente viu que depois da adoção, da aprovação do texto e depois da assinatura, o texto já fica como definitivo. É aquele texto que vai ser adotado no tratado. Então, não é possível que um Estado modifique o texto daquele tratado depois que aquele texto ele já passou por aprovação em relação aos Estados negociadores. A gente viu que se algum Estado quer que alguma obrigação estabelecida não seja aplicada no direito interno, o que ele pode fazer é apresentar reserva em relação a essa disposição em específico. Mas, no geral, não se pode modificar um tratado já aprovado e assinado no direito internacional, no âmbito internacional. A assinatura produz efeitos jurídicos? Como regra, não, né? Como regra, a assinatura não produz efeitos jurídicos, mas aqui a gente também tem uma exceção e ela está lá no artigo 18 da Convenção de Viena, que eu também peço que vocês leiam. Então, a assinatura, ela não acarreta já a produção de efeitos jurídicos internos, mas a gente tem uma exceção prevista no artigo 18 da Convenção de Viena. O que vocês vão encontrar lá no artigo 18 da Convenção de Viena? Que os Estados não devem praticar atos que frustrem o objeto e a finalidade do tratado. Então, depois da assinatura, o Estado se compromete, pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da pacta sunt servanda, a não praticar atos que frustrem o objeto principal do tratado e a finalidade principal do tratado. Então, esse seria um efeito que a assinatura dá, né, que a assinatura acarreta em relação aos Estados, como forma de exceção. Depois coloquei para vocês relembrarem do artigo 12, que prevê a possibilidade da assinatura com efeito de ratificação. Essa assinatura com efeito de ratificação, ela não é aplicada no nosso direito,
porque a gente estaria excluindo a participação do poder legislativo no momento, né, no procedimento da ratificação. Mas a Convenção de Viena prevê a possibilidade de uma assinatura dada em âmbito internacional já ter caráter de ratificação, ou seja, não seria necessário passar pela fase do direito interno para que aquele tratado tivesse aplicabilidade no direito interno. A própria assinatura dada pelo representante do Estado já teria o poder de ratificação. Por isso que o artigo 12 trata como assinatura com efeito de ratificação, também chamada de assinatura ad referendum. Tá? Coloquei ali como forma de lembrança, embora a gente não adote essa modalidade no nosso direito em razão de excluir a participação do poder legislativo. Essas, então, são as fases que compreendem as fases internacionais do procedimento da elaboração dos tratados. Agora a gente entra na fase interna, que é a ratificação. A ratificação, para estudar, eu sugiro que vocês releiam aquelas atividades que foram feitas, acho que talvez há um mês atrás, que eu coloquei 3 questões dissertativas para vocês responderem e me enviarem, né, que tratava justamente da ratificação. Numa delas, eu perguntava qual é o procedimento de ratificação no nosso direito. Logo depois que vocês me encaminharam, eu reencaminhei corrigida, né? Eu fiz a correção e escrevi ainda com figuras para vocês saberem bem como funciona o procedimento. Então aqui eu recomendo que vocês peguem essa correção que foi feita, acho que ainda está disponível no portal, para relembrarem e estudarem como se dá a ratificação no nosso direito interno. Mas ali eu coloquei algumas ressalvas para vocês não me esquecerem. Questão de competência. A competência a gente vai encontrar no artigo 49, inciso 1 e artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. Ou seja, né, a gente vai perceber que a ratificação no nosso direito interno é um ato complexo, na medida em que a gente tem a participação do poder legislativo e também a participação do poder executivo. Como é que funcionam essas participações? O poder legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, autoriza a ratificação, enquanto que o presidente da República, depois de autorizada a ratificação, de fato ratifica esse tratado que passa a ter efeitos jurídicos no nosso direito interno. Coloquei ali para vocês não esquecerem das terminologias. O Congresso autoriza por meio de decreto legislativo, que é essa autorização, então, que é dada. Lembrando que começam a tramitar na Câmara dos Deputados, que cria esse projeto de decreto legislativo, depois se encaminha ao Senado Federal, né, se passando pelas comissões de análise, e que, por fim, aprova esse decreto legislativo que é promulgado e que passa a autorizar o presidente da República. Com esse decreto legislativo, ou seja, com essa autorização, o presidente da República, querendo, ratifica e promulga por meio de decreto executivo. Então, cuidar as terminologias: autorizado por meio de decreto legislativo e ratificado por meio de decreto executivo. O presidente da República, após a autorização do Congresso, é obrigado a dar seguimento ao tratado? Não, não é obrigado, porque isso é um poder discricionário do presidente da República. Dada a autorização por meio do decreto legislativo, fica, com base no poder discricionário do presidente da República, a possibilidade de dar seguimento à ratificação ou não. Esse poder discricionário não é um poder absoluto, porque a gente tem 2 regras em que não é discricionário ao poder executivo, ao presidente da República, optar ou não em relação a dar seguimento. As nossas 2 exceções são as convenções da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, as convenções da OIT, e os tratados internacionais de direitos humanos. As convenções da OIT e os tratados de direitos humanos, eles não entram na regra de ato discricionário do Poder Executivo.
Terminado isso, a gente passou então a estudar a parte das reservas. O que são as reservas? As reservas, elas são um ato unilateral de um Estado que tem como objetivo excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em relação ao direito interno. Então, as reservas de caráter unilateral, ou seja, depende da vontade do Estado, as reservas são apresentadas como finalidade de modificar um efeito jurídico daquele tratado em relação ao direito interno ou excluir a aplicação de determinada disposição do tratado em relação ao direito interno. Então, para isso que servem as reservas, para modificar ou para excluir efeitos jurídicos dos tratados em relação ao direito interno. Coloquei ali tratados bilaterais e multilaterais? Não. As reservas, como foi dito nessa aula, elas somente são aplicadas aos tratados multilaterais. Então, reservas somente têm aplicabilidade aos tratados multilaterais. Nos tratados bilaterais, se tem a ideia de que deve haver um consenso, um acordo entre os Estados, sem a possibilidade de apresentar reservas. Até porque não teria sentido apresentar reservas se somente um Estado estaria seguindo o tratado como um todo. Então, as reservas, elas somente têm aplicabilidade em tratados multilaterais, não sendo aplicados, portanto, em tratados bilaterais, onde se entende que tem que haver um consenso, uma concordância em relação aos dois estados. Quando que as reservas podem ser apresentadas? Em qualquer fase. Em qualquer fase do procedimento, seja na fase internacional, seja na fase do direito interno, as reservas podem ser apresentadas. Então, quando? Em qualquer fase. O Poder Legislativo pode emendar o tratado? Ou seja, quando a gente passa para a fase interna, procedimento de ratificação, o Poder Legislativo tem competência no nosso direito interno para emendar o texto do tratado internacional? Não, Isso a gente também viu. E relembrando, batendo mais uma vez em cima disso, quando o representante do Estado assina o texto do tratado, adere, autentica e assina o texto do tratado, o texto se torna definitivo. Não tem como modificar o texto do tratado. Como consequência, se não tem como modificar, não tem como emendar. Qualquer dispositivo que se deseja alterar os efeitos jurídicos ou deixar de ter aplicabilidade no direito, se deve apresentar reservas em relação a esse dispositivo, mas não é permitido que o Poder Legislativo emende um tratado, porque lá na fase internacional a assinatura já conferiu caráter definitivo ao texto do tratado, não podendo ser modificado nem no direito interno, nem no procedimento de ratificação. É possível apresentar reservas no momento da assinatura? Sim, é possível, porque eu recém mencionei que é possível apresentar reservas em qualquer fase do procedimento, seja na fase internacional, seja na fase interna. Então, é possível apresentar reservas no momento da assinatura, mas essa reserva apresentada no momento da assinatura, ela tem uma observação importante que a gente fez nessa aula. Que observação é essa? Que essa reserva feita por esse representante do Estado na fase internacional, ela deve ser confirmada no momento da ratificação. Então, a reserva feita no momento da assinatura, no momento das negociações, por si só, ela não tem caráter já de ser uma reserva. O representante do Estado pode fazer essa reserva, já anunciar essa reserva no direito internacional, lá no momento da assinatura do tratado, mas para que de fato tenha efeitos jurídicos e que de fato se transforme numa reserva, no momento da ratificação no direito interno, é preciso confirmar essa reserva que foi feita no momento da assinatura. Então, é o detalhe que precisa cuidar em relação à reserva feita no momento da assinatura, que essa reserva precisa ser confirmada no momento da ratificação do tratado.
tá? Há limitações quanto à reserva? Sim, né? Há limitações quanto a reservas, e isso a gente vai encontrar no artigo 19 da Convenção de Viena, que também sugiro a leitura. Coloquei ali as 3 hipóteses, enumerei as 3 hipóteses de limitação que a gente vai encontrar. A primeira, que vocês devem anotar aí, quando o próprio tratado expressamente vedar. Então, uma limitação em relação às reservas é quando o próprio tratado vedar a possibilidade de reserva. Então, essa é a nossa primeira limitação. Segunda, quando o tratado não vedar, mas limitar somente a determinadas matérias. Quando o tratado não vedar, mas limitar a reserva a determinadas matérias. E a nossa terceira é quando a reserva for incompatível com o objetivo principal do tratado. Então, essas são as 3 formas de limitação das reservas. Primeira, quando o tratado vedar a possibilidade de reserva. Segunda, quando não vedar, mas limitar somente a possibilidade de reserva a determinadas matérias do tratado. E o terceiro, quando a reserva for incompatível com o objetivo principal do tratado. Quero que vocês puxem uma flecha, uma seta em relação à limitação 3, que se refere à incompatibilidade com o objetivo do tratado, porque essa terceira modalidade é uma limitação em razão de que o tratado nada falou a respeito das reservas. Percebam que na limitação 1 e 2, o tratado dispõe ou ele veda de forma expressa ou ele elenca determinadas matérias. Então, o tratado já prevê a questão das reservas. A nossa hipótese e limitação 3 é quando o tratado nada fala sobre as reservas, quando o tratado é silente em relação à possibilidade ou não de reservas. Quando o tratado nada fala, se entende que é possível que ocorram reservas em relação ao tratado, mas não qualquer tipo de reservas. As reservas elas não poderão ser feitas se ofenderem, se violarem o objetivo principal do tratado. Então, aquelas obrigações, aquelas cláusulas que se refiram em especial ao objetivo e à finalidade do tratado, mesmo que o tratado não fale nada a respeito de forma expressa, não é admitido a reserva, tá? Então, quero que vocês anotem isso ao lado. Seguindo, então, os estados podem apresentar objeção a uma reserva. Caso não haja objeção, presume-se aceita uma reserva quando nenhuma parte apresentar objeção nos 12 meses que seguem a sua notificação. Então, um estado notifica que ele está apresentando reserva a determinado dispositivo, e se durante os 12 meses que se seguirem a essa notificação nenhum estado se manifestar, se entende então que todos os estados concordaram em relação a essa reserva e ela passa a ser considerada como aceita. Um estado pode apresentar objeção, mas não se opor à entrada em vigor do tratado em relação ao estado que apresentou a reserva. Nesse caso, aplica-se a regra da divisibilidade. O que é a regra da divisibilidade? Somente a parte da reserva não aceita pelo outro estado deixará de vigorar entre as partes. Esse é aquele caso que a gente comentava, de que um estado apresenta objeção em relação a uma reserva, mas não impede que aquele tratado entre em vigor em relação a esses 2 estados. Só que a parte da reserva que foi objeto de objeção, ela não terá aplicabilidade em relação a esses 2 estados. Por isso que é regra da divisibilidade. Em relação aos outros estados, prevalecerá, a questão da reserva, mas em relação ao estado que apresentou objeção à reserva, não vai ter aplicabilidade. Por isso, regra da divisibilidade. O mesmo tratado, em relação àquele estado, ele vai ser aplicado de forma diferente. Tá? Seguindo, então, a gente passou a estudar entrada em vigor dos tratados. Entrada em vigor dos tratados. O que a gente viu nessa aula? Que a gente tem uma regra. Qual que é a regra da entrada em vigor dos tratados?
O tratado entra em vigor na forma e na data prevista, acordada pelos estados. Então, a regra é que o tratado já estipule quando que ele vai entrar em vigor. Então, na data prevista e já acordada pelos estados. Na ausência de disposição, ou seja, não se tem de forma expressa já uma data prevista para que esse tratado entre em vigor, ele vai entrar em vigor quando? Quando todos os estados manifestarem seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Então, essa é a nossa segunda possibilidade. Quando todos os estados manifestarem o consentimento de obrigar-se pelo tratado. Então, retomando, entrada em vigor, regra, na data prevista e já estipulada pelos estados. Se não tem uma data já prevista, já estipulada para a entrada em vigor, o tratado vai entrar em vigor quando todos os estados consentirem em obrigar-se pelo tratado. Aplicação provisória, A gente viu lá no artigo 25 que é possível que, antes da entrada em vigor do tratado, em razão de algumas cláusulas de urgência, ele pode ter aplicabilidade provisória, Ele pode ser aplicado a algumas disposições antes da entrada em vigor. E eu pergunto para vocês, aplicação provisória é aplicada no Brasil? O que a gente estudou? Não, A aplicação provisória ela não tem aplicabilidade no Brasil, porque o Brasil apresentou reserva em relação ao artigo 25, que é o artigo que trabalha a aplicação provisória, afastando, então, os seus efeitos no nosso direito. Então, a aplicação provisória, que é a possibilidade de algumas cláusulas do tratado começarem a surtir efeitos antes da entrada em vigor, ela não tem aplicabilidade no Brasil, porque o Brasil apresentou reservas em relação ao artigo 25, que é o artigo que trabalha a questão da aplicação provisória. Aplicação dos tratados no tempo e no espaço. Ali a gente trabalhou, então, com dois princípios. No tempo, princípio da irretroatividade, significando que os tratados, eles nascem e começam a surtir efeitos para frente, ou seja, tem efeitos ex nunc, não retroage. Por isso, o princípio da irretroatividade. E no espaço, princípio territorial, Aquele tratado ele vai ter aplicabilidade em toda a base territorial daquele estado. Terminada essa parte, a gente passou a estudar a questão da inconstitucionalidade dos tratados. Recuperar o fôlego um pouco. Inconstitucionalidade dos tratados. A inconstitucionalidade ela pode se dar de duas formas. A inconstitucionalidade extrínseca e a inconstitucionalidade intrínseca. Começando pela primeira. Inconstitucionalidade extrínseca. O que é a inconstitucionalidade extrínseca? É aquela que se refere aos aspectos formais do procedimento do tratado. Vocês lembram que quando a gente começou a discutir a questão da inconstitucionalidade extrínseca, eu utilizei como exemplo a ratificação dada pelo presidente da República sem que tenha a autorização do Congresso Nacional, Que a gente sabe que a nossa Constituição prevê esse ato complexo com a participação dos dois poderes. Mas eu perguntava o que aconteceria se o chefe do Poder Executivo ratificasse, se comprometesse em âmbito internacional, sem que houvesse essa autorização de ratificação dada pelo Congresso Nacional. A grande questão que girava em torno disso é que se essa suposta inconstitucionalidade, no nosso direito interno, afetaria o direito internacional, ou seja, essa violação ao procedimento, ao processo de ratificação no nosso direito interno, afeta ou não o consentimento à ratificação já dada no direito internacional. Essa era a nossa questão dentro da inconstitucionalidade extrínseca. E quando eu coloquei isso para vocês,
eu desmembrei em 3 concepções, né, que vão tentar dar uma resposta a essa pergunta. Se essa inconstitucionalidade afeta ou não afeta o consentimento dado no direito internacional. Que concepções a gente estudou? Concepção constitucionalista, concepção internacionalista e concepção conciliatória. O que essas teorias, né, nos dizem em relação a essa nossa indagação, a essa pergunta? A concepção constitucionalista, ela vai dizer que prevalece a norma do direito interno em relação ao direito internacional, de modo que essa inconstitucionalidade nesse procedimento interno afeta o direito internacional, acarretando nulidade desse consentimento dado no direito internacional. Então, a concepção constitucionalista, ela vai dar prevalência para o direito interno. O direito interno prevalece em relação ao direito internacional, de modo que essa inconstitucionalidade no procedimento da ratificação afeta o direito internacional, criando a nulidade da ratificação do consentimento dado no direito internacional. A concepção internacionalista, ela vem ao contrário. A internacionalista, ela dá preferência ao direito internacional. O direito internacional em relação ao direito interno, dizendo que se houve algum vício, alguma inconstitucionalidade no direito interno, o direito internacional nada tem que ver. O consentimento dado pelo chefe do Poder Executivo é o que tem o poder, né, de consentir, de criar a obrigação no âmbito do direito internacional. Se houve alguma questão no direito interno, fica a cargo do direito interno resolver, sem interferência ao direito internacional, que é o que vai prevalecer nesse caso. Então, a internacionalista, como o próprio nome diz, prevalece o direito internacional, não sendo afetado por essa inconstitucionalidade interna. E, por fim, a concepção conciliatória, que é a concepção adotada pela Convenção de Viena. O que é a concepção conciliatória? Ela tenta mesclar a constitucionalista com a internacionalista. A conciliatória, ela vai nos dizer que somente vai afetar o direito internacional se a violação que houve no direito interno foi uma violação ou uma norma de importância fundamental. Por isso que eu coloquei ali para vocês. Nulidade de ratificação, ou seja, aquele consentimento dado no âmbito internacional é possível de ser considerado nulo pela teoria conciliatória? Sim, é possível a nulidade de ratificação. Quando? Quando for manifestamente violada norma do ordenamento interno de importância fundamental, que no nosso caso é a Constituição Federal. Então, se a violação, a inconstitucionalidade que ocorre no direito interno for em relação à Constituição Federal, que é essa norma de importância fundamental, essa inconstitucionalidade reflete no direito internacional, invalidando aquele consentimento, aquela obrigação já dada pelo chefe do Poder Executivo no âmbito internacional. Agora, se a questão interna ofende a outras normas, que não uma norma de importância fundamental, como eu havia dado como exemplo nessa aula, se ofende um regimento interno do Congresso Nacional, uma questão de prazo, esse tipo de vício não afeta o direito internacional, somente afeta e acarreta como consequência a nulidade da ratificação se o que for violado for uma norma de importância fundamental. No nosso caso, a própria Constituição Federal. Ali coloquei para vocês lembrarem do artigo 27 combinado com o artigo 46, né? A leitura desses dois deve se dar de forma conjunta. O que diz o artigo 27? O artigo 27 da Convenção de Viena estabelece
que prevalece o direito internacional em detrimento do direito interno. Então, a gente tem uma supremacia do direito internacional em relação ao direito interno, dizendo, inclusive, no artigo 27, que não cabe alegação de direito interno, não cabe alegação de norma do direito interno para que o Estado se exima de alguma responsabilidade internacional, justamente porque o que prevalece é essa norma de direito internacional, não sendo possível alegar uma outra norma de direito interno para se eximir de alguma obrigação internacional. E a gente acabou de ver que existe uma exceção a essa regra do 27, que é justamente a exceção à regra da supremacia do direito internacional. Essa exceção está no artigo 46 da Convenção de Viena, que é justamente a possibilidade de invocar a norma de direito interno caso ocorra uma violação a uma norma de importância fundamental. Nesse caso, vai ter prevalência a norma de direito interno em detrimento da norma do direito internacional. Então, mais uma vez, qual é a combinação do 27 com o 46? O 27 dá hierarquia às normas do direito internacional, não sendo possível alegar norma de direito interno para se eximir de alguma obrigação. O 46 vai criar uma exceção a isso, dizendo que é possível alegar uma norma de direito interno em detrimento à do direito internacional, se o que for violado ou defendido na norma de direito interno for uma ofensa à norma de direito fundamental, de importância fundamental, que no caso é a Constituição Federal. Então, lembrando que o 27 comporta a exceção que está no artigo 46. Depois, a gente estudou a inconstitucionalidade intrínseca. O que é a inconstitucionalidade intrínseca? Intrínseca se refere à matéria, ao conteúdo do tratado, quando o conteúdo do tratado ofende a Constituição Federal, não condiz com as nossas normas do direito interno. Em relação à inconstitucionalidade intrínseca, a Constituição de Viena nada estabelece, nada fala, ao contrário do que ela faz em relação à inconstitucionalidade extrínseca. Em razão da Convenção de Viena nada mencionar em relação à intrínseca, se entende que isso então varia de país para país, de estado para estado, a depender do ordenamento interno de cada estado. O que se tem prevalecido como entendimento no Brasil no caso de uma inconstitucionalidade intrínseca? Que aqueles tratados, aqueles compromissos assumidos depois de 88 não podem ser incompatíveis com a Constituição Federal. Então, a gente trabalha com uma ideia de compatibilidade com a Constituição Federal em relação àqueles tratados e compromissos assumidos depois de 88. Esses tratados, esses compromissos, ratificados, incorporados ao nosso direito depois de 88, não podem confrontar, não podem violar a Constituição Federal. Caso violem a Constituição Federal, o que seria um caso de inconstitucionalidade intrínseca, esse tratado deve deixar de ter aplicabilidade no nosso direito interno. No direito internacional, ele continua válido, ele continua tendo aplicabilidade em relação aos demais estados que se comprometeram com ele. Ele somente deixa de ter aplicabilidade no direito interno em razão dessa incompatibilidade com a Constituição Federal. Esse é o entendimento, então, que prevalece hoje no nosso direito em relação à inconstitucionalidade intrínseca. Depois, a gente estudou os conflitos entre tratados sucessivos. O que a gente viu aqui? A primeira observação que eu coloquei ali, que é a nossa regra geral que a gente tem que cuidar. Superioridade hierárquica da Carta das Nações Unidas. Então, qualquer conflito entre a Carta das Nações Unidas com outro tratado vai prevalecer sempre a Carta das Nações Unidas, porque pela própria Convenção ela já tem superioridade hierárquica em relação a qualquer outro tratado. E aí a gente passa para as nossas regras. Regra quando as partes nos tratados são iguais,
ou seja, a gente tem tratados sucessivos que conflitam e as partes, os estados contratantes são os mesmos nos tratados. Como que a gente enfrenta esse conflito? Qual tratado se aplica nesse caso? A gente viu que a nossa regra é aplicar o tratado mais recente. Então, em caso de conflito entre tratados sucessivos, que a gente tem as mesmas partes como partes contratantes, se aplica o tratado mais recente, o tratado mais novo, aplicando o anterior naquilo que for compatível com o novo. Então, regra, quando as partes no tratado são iguais, tratado mais recente prevalece, sendo as disposições do tratado antigo aplicado naquilo que for compatível com esse tratado mais recente. E aí a gente viu que nem sempre as partes nesses tratados conflituosos são as mesmas. As partes, elas podem ser diferentes. E aí, como que se resolve esse conflito? Duas possibilidades, né, que a gente colocou como resumo na aula que a gente estudou isso. Primeira possibilidade, entre um estado parte nos dois tratados e um estado parte somente no mais recente, se aplica o tratado mais recente. E a segunda possibilidade, um Estado-membro parte nos dois tratados e um Estado-membro parte somente no anterior, se aplica o anterior, ou seja, né, se aplica aquele tratado em que os dois estados assinaram em comum. Então, é assim que a gente resolve os conflitos entre tratados sucessivos. Nossa regra é quando eles são iguais e se aplica o mais recente, sendo aplicável o anterior naquilo que for compatível, e quando as partes não são iguais, vai depender de qual tratado se assinou em comum. Se um Estado-membro é parte nos dois tratados, no recente e no anterior, e um outro Estado é somente membro no mais recente, se aplica entre eles o mais recente. Se um Estado-membro é parte nos dois tratados e um outro Estado é membro somente no mais antigo, entre eles se aplica o mais antigo. Então, essas são as nossas formas de resolver conflito entre tratados sucessivos. Depois, a gente estudou a extinção dos tratados e aqui eu recomendo que vocês façam a leitura do material de apoio que eu encaminhei para vocês, para a gente não perder muito tempo falando a respeito disso. Só coloquei ali para mencionar e para relembrar as possibilidades que tem de extinção dos tratados, que a gente tem a extinção por vontade das partes, a extinção por caducidade, que aí pode se dar por termo certo, por execução integral do tratado, por alteração fundamental das circunstâncias, condição resolutiva e também pode se dar a extinção por inexecução do tratado ou violação grave. Na C, eu coloquei ali regra e exceção, que a gente tem que fazer uma anotação importante em relação à inexecução do tratado ou violação grave, que é a inexecução de um tratado por algum Estado ou alguma violação grave do tratado por algum Estado abre possibilidade que os outros Estados rescindam o tratado em relação a esse Estado faltoso. Quando eu digo que abre possibilidade de rescindir o tratado em relação ao Estado faltoso, eu quero dizer que a extinção por inexecução ou por violação grave não ocorre de forma automática. Não é a simples inexecução ou a simples violação de um Estado que já acarreta a extinção, né? Não, essa inexecução ou essa violação, ela abre possibilidade para que os Estados, né, membros desse tratado, se quiserem, querendo, rescindam, extingam o tratado em relação a esse Estado faltoso. De modo, então, que a extinção ela não ocorre de forma automática. É uma possibilidade dada aos Estados que, em razão dessa inexecução, podem abrir mão de se coobrigarem com aquele Estado faltoso. A exceção, que eu quero que vocês anotem, é que tratados de caráter humanitário e tratados de direitos humanos não entram nessa regra. Tratados de caráter humanitário e de direitos humanos
mesmo ocorrendo a inexecução por parte de um Estado, ou mesmo que um Estado, né, cometa uma grave violação em relação a esse tratado, não é possível a extinção, ou não é possível que as partes querendo rescindam, né, afastem a aplicação do tratado em relação àquele Estado. Se entende, como eu havia dito para vocês, que os tratados de caráter humanitário e de direitos humanos, eles funcionam como normas cogentes, né? Tamanha importância, tamanha proteção que eles vieram dar à pessoa humana, a simples inexecução ou a violação a um tratado que contém esse conteúdo não pode por si só causar a extinção desse tratado, né? De tamanha importância que ele tem e tamanha facilidade de uma inexecução em relação a um tratado de direitos humanos. Então, para preservar a importância desse tratado, se entende que, ocorrendo uma inexecução ou uma violação em tratados de caráter humanitário ou tratados de direitos humanos, não é possível utilizar essa inexecução como fundamento de extinção, porque esses tratados de caráter humanitário e de direitos humanos não podem ser extintos por inexecução ou por violação grave. Quase terminando agora e resgatando o conteúdo da semana passada, então ainda está bem fresco na memória de vocês, a parte da denúncia dos tratados. O que é a denúncia, né? Como que funciona a denúncia? A denúncia, assim como a reserva, também é um ato unilateral, ou seja, um ato que depende da vontade do próprio Estado. A denúncia é quando o Estado expressa a vontade de se afastar daquele tratado, de não se comprometer mais com aquele tratado. Ou, em outras palavras, a denúncia é quando o Estado não deseja mais fazer parte daquele tratado, né? Deseja se retirar daquele tratado. É para isso que serve a denúncia. Coloquei ali tratados multilaterais e tratados bilaterais. Para vocês saberem que nos tratados multilaterais, esse tratado ele não é extinto, ele somente deixa de ter aplicabilidade, deixa de produzir efeitos em relação a esse Estado denunciante, ao Estado que denunciou, mas o tratado ele continua existindo, continua produzindo efeitos em relação aos outros Estados contratantes. Em tratados bilaterais, ao contrário, o tratado é extinto, né? Porque no momento que uma parte do tratado, num tratado bilateral, denuncia o tratado como forma de sair fora, né, de não fazer mais parte do tratado, não tem como um tratado regulamentar somente um Estado, né, um tratado valendo somente para um Estado. Então, em casos de tratados bilaterais, ele é extinto pela denúncia. Então, a denúncia figura como forma de extinção. Em tratados multilaterais, a denúncia não figura como forma de extinção, porque o tratado não é extinto, ele somente deixa de produzir efeitos em relação ao Estado denunciante. Continua produzindo efeitos em relação aos demais Estados contratantes. Coloquei ali a observação somente em relação à totalidade, porque não é possível apresentar denúncia para partes do tratado, somente em relação à totalidade do tratado. Lembrando sempre que um Estado não pode modificar nem emendar o tratado, mas se deseja modificar o efeito de determinada obrigação ou deixar que determinada obrigação deixe de ter aplicabilidade no direito interno, o caminho correto é a apresentação de reserva, não de denúncia, né? Denúncia é se retirar do tratado como um todo. Agora, se somente determinadas obrigações vão ser modificadas ou vão ser extintas na aplicação do direito interno, aí o caminho correto a se adotar é o procedimento da reserva, tá? Hipótese de denúncia, quando o tratado prevê expressamente, quando o tratado é silente, ou seja, né, que nada prevê. Nessa hipótese de nada prevê, a gente tem duas possibilidades, quando as partes tensionado admitir a possibilidade, ou seja, se compreende que as partes concordam
com a possibilidade da denúncia, mesmo que não expresso. E o segundo, deduzindo da natureza do tratado, porque como eu mencionei na aula passada, tem tratados que, em razão da natureza do conteúdo deles, não podem ser denunciados. Qualquer dúvida, né, é só voltar na aula da semana passada, que a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte. Prazo de acomodação, artigo 56, parágrafo 2º. O que é o prazo de acomodação? Na hipótese B, que a gente recém viu, que é quando o tratado nada fala em relação à denúncia, a gente percebe que pelas hipóteses, mesmo que nada fale, é possível que ocorra a denúncia. Mas como a gente não tem uma previsão de fato expressa em relação ao momento da denúncia, para que os demais estados contratantes não sejam pegos de surpresa, né, que um estado não denuncie e não se retire daquele tratado, prejudicando as obrigações com os demais tratados, a própria Convenção de Viena estabeleceu um prazo de acomodação, que é um prazo de pelo menos 12 meses. Aquele estado que vai denunciar o tratado, ele precisa dar um aviso prévio que ele vai denunciar, que ele vai se retirar daquele tratado, com pelo menos a antecedência de 12 meses. Mais uma vez, para aqueles casos em que o tratado não estabelece expressamente a questão da denúncia. Então, para que os demais estados contratantes não sejam pegos de surpresa em relação a essa denúncia, esse aviso de retirada, ele precisa ser dado com um prazo de pelo menos 12 meses. E é isso que a gente vai dar o nome de prazo de acomodação. Cabe retratação da denúncia? Cabe retratação se a retratação, o arrependimento, ocorrer no prazo desses 12 meses. Então, durante o prazo de acomodação, é possível que ocorra a retratação da denúncia e o Estado volte atrás e não se retire daquele tratado. Se o arrependimento vier depois dos 12 meses, não é possível retratação. O caminho correto, né, em caso de arrependimento após o prazo de acomodação, é o procedimento de adesão, porque se passou o prazo de 12 meses da denúncia, a denúncia ela é efetivada e o Estado deixa de fazer parte daquele tratado. Então, se ele deseja voltar a fazer parte do tratado, ele precisa passar pelo procedimento de adesão, aderir novamente ao tratado, porque a simples retratação não retoma os efeitos do tratado. Né? É possível que se passe novamente pela fase interna e de ratificação para que se faça o procedimento de adesão novamente do tratado. E por fim, o que a gente já retomou na primeira parte da aula e retomo para encerrar, a parte da hierarquia dos tratados. Né? Dividir em dois momentos, hierarquia antes e hierarquia atual. Na hierarquia antes, com a mudança da emenda 45 de 2004, a gente tinha uma dupla classificação. Tratados de direitos humanos aprovados após 2004, que são equivalentes às emendas, e os tratados, inclusive, de direitos humanos aprovados até 2004, com caráter de lei ordinária. Coloquei ali para vocês lembrarem que em 2008 a gente teve a mudança do entendimento, que foi baseado num conflito que envolvia o Pacto São José da Costa Rica, né? Um conflito que envolve o Pacto e a Constituição Federal e que se refere à prisão do depositário infiel. No meio dessa discussão, o STF firmou um novo entendimento, que é o entendimento de caráter supralegal. A partir de 2008, a hierarquia ela passou a ser dividida em três possibilidades. A primeira, que são os tratados de direitos humanos aprovados pela regra do artigo 5º, parágrafo 3º, que continua a mesma do entendimento anterior, que são as equivalentes às emendas constitucionais. Então, esse entendimento em relação ao entendimento anterior, ele não foi modificado. O segundo, que aí sim foi a modificação de 2008, que são os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário, ou seja, aprovados antes da emenda constitucional 45, com o novo entendimento, eles passaram a ter caráter supralegal.
Então, como exemplo, né, o próprio Pacto São José da Costa Rica, que foi ratificado pelo Brasil antes de 2004, ele passou a ter, depois de 2008, caráter supralegal. E, por fim, os tratados em geral, que são aqueles tratados que não se referem a direitos humanos. Esses tratados, eles têm status e hierarquia de leis ordinárias. E encerrando aqui a nossa revisão, faltando, claro, o conteúdo da aula, da primeira parte da aula, que é controle de convencionalidade, que pelo fato de ter sido trabalhado na aula de hoje, achei desnecessário incluir no material de revisão. Mas lembrando que, embora não faça parte do material de revisão, é conteúdo que deverá ser estudado para a nossa avaliação na semana que vem, tá? Então, por aqui eu encerro a nossa aula de hoje, né, onde trabalhamos o controle de convencionalidade e fizemos essa revisão que eu tentei mencionar um pouquinho de cada conteúdo que a gente trabalhou na modalidade online, para que vocês consigam acompanhar ou manter um ritmo de estudo nessa ordem para auxiliá-los na nossa avaliação da semana que vem. Bons estudos! Eu passarei as instruções de como vai ser feita a nossa atividade avaliativa, então eu entrarei em contato com vocês, mas até lá, bons estudos, qualquer dúvida, sigo à disposição. Um grande beijo e até a próxima semana.